E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Aí, como é que foi a terça-feira? Trabalhou hoje ou... você teve que ganhar a vida, né? Porque só quem tá com a vida ganha são os jogadores do São Paulo, que ainda estão de folga, devem se reapresentar amanhã, só amanhã, na quarta-feira. Eles estão de folga desde sábado, né? Porque sábado eles não trabalharam, você me desculpa. Sábado não trabalharam. Então folgaram sábado, domingo, segunda, terça e só voltam na quarta-feira. É isso aí. Mas aposto que você não é assim, né? Com você não é assim. Com você não foi assim. Você estava exausto porque o São Paulo te deu muita dor de cabeça e ligou pro seu chefe e falou: ó, chefe, tô de folga até quarta. Preciso me recuperar. Cansaço mental dessas competições. Vamos lá, meus queridos. Hoje quero fazer o seguinte com vocês. Vamos falar sobre essa troca de treinador aí, né? Sobre trocas de treinador em geral. E eu queria fazer para você, vou passar para você um resumo dos últimos treinadores que passaram pelo São Paulo desde o Muricy Ramalho, em 2008 lá. Tem uma lista grande aqui, a gente vai relembrar as trocas, quem que veio, quem que saiu, como é que as coisas funcionaram. Por que eu tô falando tudo isso? Porque já tem você deve ter visto aí na imprensa, nas redes sociais, que o Zubeldia dificilmente vai ficar no São Paulo, principalmente se ele não conseguir uma vaga na Libertadores. Mas eu acho que também, se ele não conseguir, não fica. Eu acho que seria a única maneira de garantir o Zubeldia em 2025 é a classificação no G4 do Campeonato Brasileiro. O que eu acho muito difícil pelo futebol horroroso que o São Paulo vem apresentando há pelo menos 15 jogos, 15, 20 jogos que o São Paulo vem fazendo partidas ridículas. Então, a gente já está falando que existe um processo de fritura do Zubeldia, que a diretoria está muito irritada com ele. O Casares deu uma entrevista aqui também, né? Você não pode levar em consideração que não, isso é todo apoio, mas o futebol é dinâmico, né? Então, o que ele fala também a gente não pode. Eu, pelo menos, não confio muito nas coisas que o Casares fala. Mas existe aí essa expectativa, essa perspectiva do Zubeldia não continuar no ano de 2025. E eu faço a pergunta para vocês se é a melhor solução mesmo trocar de treinador. Se trocar de treinador vai resolver o problema. Eu já vou adiantar a minha opinião. Não vai resolver. Eu falei isso no vídeo pós-jogo do jogo contra o Cuiabá. Não vai resolver. Em alguns casos resolve. Em alguns casos, em alguns clubes, resolve trocar o treinador. Mas em outros casos não. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só dar um toque pra vocês. Lembra que a hashtag oferece pra você, aquela empresa super bacana, oferece pra você vários cursos de graça. E tem mais um que eu acho muito legal se você quiser se destacar na sua profissão. É de inteligência artificial. A gente divulgou já aqui. O curso é no dia 14, 7h30 da noite, 14 de outubro, 7h30 da noite. Você vai clicar no link que está no primeiro link da descrição, você clica, você vai cair nessa página do site e você vai seguir o passo a passo para fazer o seu cadastro. Você sabe que você pode se destacar na sua profissão. A inteligência artificial hoje, a tecnologia que as empresas mais desejam, né? Os profissionais que manjam de inteligência artificial. Eu estou começando agora a conhecer um pouco mais a inteligência artificial. É fantástico, gente, é fantástico. Para você que é curioso, que quer crescer na carreira, quer crescer na profissão, a hashtag oferece esse curso de graça, gente. Eu estou oferecendo, não vai gastar nada, não precisa ter nenhum pré-conhecimento. Mas eu não sei nada, não precisa, é isso mesmo. Vai lá que você vai aprender lá, não precisa saber nada mesmo. Lá é para todos os níveis. Mas para quem não sabe, quem quer conhecer, esse curso de graça que a hashtag te oferece, eu tenho certeza que você vai aproveitar pra caramba. Eu acho muito legal, são assuntos muito bacanas. A hashtag já ofereceu curso de inglês, Power BI, essas tecnologias mais modernas. E esse de inteligência artificial eu acho fantástico. Então tá no primeiro link da descrição, você clica e você cai nessa página, faz o seu cadastro, o seu passo a passo aqui, tá? No vídeo de ontem a gente falou sobre falta de comando, né? Que eu acho que esse é o principal problema do São Paulo, e não é de hoje, vamos ser justos, não é só na gestão do Casares, é desde sei lá quando, mas pelo menos Aidar, Leco e agora também. E vocês concordaram, a maioria das pessoas concordou comigo que a falta de comando prejudica mesmo, porque eu usei o exemplo do Luan, né? Que o São Paulo não cobrava, o cara fazia o que queria, os treinadores dispensaram, o próprio Carpini dispensou, ele foi pro Vitória, reencontra o Carpini lá e agora o Vitória quer comprar o Luan. Então... E aí contrata o Santi Longo, que não é nem reserva. Você vê como a falta de comando de cobrança prejudica em vários níveis, né? Desde jogadores que a gente está aí até jogar dinheiro fora com contratações. Eu vou deixar na janelinha o vídeo para vocês, tá? Bom, vamos relembrar os treinadores que passaram pelo São Paulo desde 2013, né?
Vamos pegar 2013, vai, o Muricy, vai lá em 2008, é muito tempo, também não vamos voltar tanto assim. Vamos pegar o Muricy que apareceu, que ficou de 2013 a 2015. Por que eu peguei 2013? Porque foi o primeiro ano que o São Paulo ficou ameaçado de cair, lembra? Não lembrava que antes de 2013 o São Paulo ameaçado pelo rebaixamento. Mas a partir de 2013 começou a ter dificuldade sim e passou vários campeonatos brasileiros, pelo menos uns 3 ou 4, correndo o risco de ser rebaixado. O Muricy ficou de 2013 a 2015. Depois veio o Osório, que ficou em 2015. Depois o Doriva. Aí veio o Bausa, em 2016. Ricardo Gomes, também em 2016. Rogério Ceni, em 2017. Dorival Júnior, 17 e 18. Diego Aguirre, 2018. André Jardine, 2018 e 2019. Wagner Mancini, que ficou... vocês lembram a história do Wagner Mancini? O Wagner Mancini, depois veio o Cuca. Aí o Cuca saiu. E aí o Mancini foi contratado. 4 horas da tarde o São Paulo anunciou o Mancini. 11 da noite anunciou o Diniz. Porque os líderes do grupo, desde aquela época, quer dizer, desde a época de Diego Souza, Cueva, o São Paulo já é refém desses caras. E aí o São Paulo consultou os jogadores, eles pediram o Diniz, o São Paulo falou, ô Mancini, esquece, vai ser o Diniz. Depois do Diniz veio o Crespo, né, que tirou o São Paulo da fila em 2021 a 2023. Dorival, em 2023, que conseguiu o título, né, mais importante, que é a Copa do Brasil. O Carpini e agora o Luiz Zubeldia. O que eu falo para vocês, que eu tô fazendo essa lista aqui, porque eu confesso que em alguns momentos eu acho que precisa trocar o treinador. Você vê essa lista aí, o São Paulo contratou muito treinador fraco. O São Paulo contratou muito treinador que não tinha condições de comandar um time grande. O Carpini é um exemplo, o Ricardo Gomes é um exemplo, Doriva é um exemplo. Mas só que o Jardine, naquela época, hoje até eu acho que hoje nem tem capacidade. Hoje ainda não é um treinador de clube grande, treina seleções, seleções de base, foi pro exterior. Mas não era, não dá pra. A pouca experiência não é um requisito para você ser técnico do São Paulo. Você tem que ter muita experiência, você tem que ter muita habilidade para lidar com jogadores, tem que ter uma experiência grande no futebol. Você vê, o próprio Rogério Ceni não conseguiu, tem experiência com o treinador. Quem foi que mais conseguiu? O Dorival, porque o cara que tem mais experiência, sabe lidar com os jogadores. Ele fez, para mim, o Dorival foi o grande responsável pela conquista da Copa do Brasil, porque se o São Paulo tivesse continuado com o Rogério Ceni, não teria conseguido o título da Copa do Brasil. Vocês acham que teria sido campeão da Copa do Brasil? Porque foi o mesmo elenco que o Rogério Ceni deixou, o Dorival chegou e foi campeão da Copa do Brasil. Então, por exemplo, em alguns casos eu acho que é importante trocar de treinador. Acho que é uma medida que você tem que tomar. Esse caso do Rogério Ceni foi para mim, é muito simbólico, porque o São Paulo não estava jogando nada nas mãos do Rogério Ceni, ele não conseguia tirar nada dos caras. O Cuca pediu demissão do São Paulo em 2019, depois de uma derrota para o Goiás, que aliás foi o único pênalti que o Reinaldo perdeu nos últimos anos. Ele falou, não consigo tirar nada desses caras mais, eu não consigo, então eu vou pedir demissão. E pediu demissão. Mas ele tinha pedido pro Daniel Alves jogar de lateral, o Daniel Alves não jogou. O Cuca é assim, né? Ele se enche o saco, ele vai embora, não dá satisfação. Ele fez agora no Atlético Paranaense. Mas no caso do Rogério Ceni, tinha que ter trazido mesmo um outro treinador. E o Dorival estava aí dando sopa no mercado. O treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil estava desempregado. O São Paulo deu a maior sorte de trazer o Dorival, que para mim foi o grande responsável pela conquista da Copa do Brasil. Mas, por exemplo, de lá para cá, de tempos em tempos, o São Paulo sofre, a gente já viu, por causa do comportamento de jogadores devido à falta de comando no clube, a falta de cobrança no clube. Quando o Daniel Alves chegou na gestão do Leco, o São Paulo contratou, eu sempre falei aqui, né? Um coadjuvante camisa 2, um dos melhores coadjuvantes do mundo, mas era um coadjuvante, camisa 2, para ser um protagonista camisa 10. Qual a chance de dar certo isso? O Daniel Alves tomou conta do clube, porque não tinha comando. E aí trouxe o Diniz, né? Quando o Diniz chegou, os jogadores do São Paulo que pediram, então, os jogadores do São Paulo deram respaldo pro Diniz, né? E aí teve a eleição, o Leco saiu, o Casares entrou, o São Paulo perde aquele campeonato brasileiro histórico, depois do episódio do Perninha, mas também não foi só por causa disso, foi por causa que o Casares dispensou o Pássaro, que era o querido dos jogadores, e o São Paulo perde aquele campeonato. Depois antes disso, teve o caso do Aguirre, com o Aguirre que conseguiu até levar o São Paulo para a liderança do Campeonato Brasileiro. Aguirre hoje técnico do Peñarol, que está aí nas finais da Libertadores.
O Aguirre, vocês lembram? Era Diego Souza, era Nenê. Vocês lembram um jogo que teve na Neoquímica Arena que o Brenner, foi 1-1 esse jogo, o Brenner fez um gol de empate, ele foi comemorar no banco de reservas e abraçar o Aguirre, o Nenê pega ele pelo pescoço assim, tira ele do cumprimento pro Aguirre. A gente comentou isso no vídeo pós-jogo. No dia seguinte, ou na semana seguinte, o Aguirre foi mandado embora. Porque os jogadores derrubaram a Aguirre. Não queriam mais e derrubaram a Aguirre. Então, eu acho o seguinte, o Zubeldia, se a gente for analisar o trabalho do Zubeldia, eu acho que é um treinador fraco. Um treinador fraco. Até porque, se ele fosse um treinador forte, se ele fosse um treinador de peso, ele não teria 16 anos de carreira e 2 títulos. 2 títulos pela LDU. Ele não teria. Ele teria mais, ele teria um currículo maior. Ele teria mais títulos no currículo. Ele era um treinador. No começo ele chegou com aquele jeito maluco dele, que eu falei, né? Treinando de óculos escuros, aquela gritaria, aquela empolgação toda. Os jogadores se animam, mas aí depois ele mostrou as limitações que ele tem na hora das trocas, na hora de escalar o time, na hora de fazer as alterações. E eu acho, inclusive, não só eu que acho, muita gente acha, inclusive quem conhece muitos bastidores do São Paulo, que ele já caiu em desgraça com os jogadores. Já caiu em desgraça com os jogadores. Porque você acha normal o São Paulo ter feito as partidas que fez lá quando ele chegou, que teve aquela série de invencibilidade, e essa partida contra o Cuiabá aí? Ah, mas perdeu o Alisson. Peraí, gente, o Alisson não é o Bellingham, né? O Alisson não é o Zidane, não, né? É o Alisson. Ah, perdeu o Ferreirinha. Tá jogando tão mal assim porque perdeu o Ferreirinha. Então, pra mim, já existe, claro, que os jogadores já não. O trabalho do Zubeldia não vai render mais do que isso. Porque pra ele continuar, ele tem que classificar pra Libertadores. E eu acho muito difícil que esses caras se classifiquem pra Libertadores. G4, eu acho muito difícil. O Inter tá aí crescendo, o Flamengo tá na nossa frente com um jogo a menos. Mas o grande detalhe que eu acho, que nesse momento agora não adianta trocar treinador, porque o problema do São Paulo é muito maior do que isso. A gente vê, né? Só você fazer a lista aqui, só você pegar, fazer as contas aqui, desde Aguirre, os treinadores que chegam no São Paulo, eles não têm respaldo nenhum da diretoria. Não tinha do Leca e não tem com Casares. Então não é um treinador que chega e junto com a direção do clube fala, olha, nós vamos determinar uma linha de trabalho aqui e vocês vão ter que me bancar, vocês vão ter que bancar a linha de trabalho. O Muricy fez isso, gente, o Muricy fez isso. Vocês lembram que a história que o Muricy conta, que ele chamou o Juvenal e falou, vou afastar meia dúzia aqui, você segura as pontas aqui, senão a gente vai cair para a segunda divisão. E ele fez isso, o Juvenal falou, tá bom, e bancou. Então não adianta fazer biquinho, não adianta ficar bravo com o Muricy, que o presidente estava ali bancando, cobrando, falando, não, vocês têm que obedecer o treinador mesmo, vai ser esse treinador aqui. No São Paulo, o Carpini foi contratado, os jogadores tiveram que dar o aval. O Diniz foi contratado porque os jogadores pediram. Então, pra mim, eu já falei pra vocês aqui, em alguns casos é importante trocar o treinador, tem que ser feito mesmo, mas em determinados casos, como no São Paulo de hoje, de uns tempos atrás, mas de hoje principalmente, o problema é muito maior do que a simples troca de um treinador. Até porque, pelo poder de barganha do São Paulo, o São Paulo não vai trazer um treinador de ponta, gente, não vai trazer. Até porque tem que procurar, né? Então a gente sabe que é difícil lá. Os caras não têm muito ânimo para procurar profissionais, não tem, né? Eles vão no mais fácil, vão no mais famoso, vão no mais caro. Não tem. O Dorival veio aquela vez porque ele estava livre no mercado por um, né? Eu falo para vocês que os planetas estavam todos alinhados para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, que o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores estava desempregado. Enquanto não tiver uma diretoria com pulso forte, enquanto não tiver um presidente, um diretor de futebol que cobrem os jogadores, que façam esses jogadores entenderem que eles são funcionários do clube, não são chefes, não são os donos do clube, você pode trazer o treinador que quiser, o mais competente que quiser. Porque se um determinado grupo de jogadores simplesmente não gosta do método de trabalho do treinador, o trabalho dele acaba. Ele tem um fim já garantido quando ele chega no São Paulo. Então, eu sei que o Zubeldia é fraco, concordo com você, por isso que eu falo, essa situação de troca de técnico do São Paulo é muito complicada, porque a gente tem um treinador fraco, que já mostrou que é fraco, a gente tem um treinador que os jogadores já mostraram claramente que já não estão correndo por ele, já não compraram mais a ideia dele, e ao mesmo tempo, se trocar o treinador, pelo que a gente está discutindo aqui, vai cair no mesmo problema.
vai ter que trazer um treinador experiente para ter como fazer como o Dorival fez e trazer o grupo. Se bem que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, quase foi rebaixado no Brasileiro, vocês lembram? Foi ganhar o primeiro jogo fora de casa no Brasileiro na penúltima rodada. Então, né, porque os caras foram campeões, também já deram aquela tirada de pé. Eu, sinceramente, não sei se o Dorival estaria até hoje, se ele tivesse no São Paulo ainda. Porque a gente tem esse mecanismo. É só você ver o que aconteceu com o Crespo. Olha o que aconteceu com o Crespo. O Crespo chegou, o São Paulo foi campeão paulista com todos os méritos. Ele começou a cobrar os caras, fritaram ele. O São Paulo quase caiu no Campeonato Brasileiro. Foi campeão paulista e quase caiu no Campeonato Brasileiro. Então, porque não tem respaldo de diretoria, porque os jogadores fazem o que bem entendem. Por isso que eu falo, trocar treinador em determinados momentos, em determinados clubes, beleza. No caso do São Paulo, sinceramente, não sei se vai resolver. Eu acho que não resolve. O problema é muito maior, como eu falo para vocês sempre. O problema é estrutural, E para encerrar, só quero fazer uma pergunta para você. Dentro da realidade do São Paulo, quem você traria para treinador? Porque não adianta falar o Vojvoda. O Vojvoda não foi pro Flamengo, não quis o Flamengo. Então, vários clubes já ofereceram pro Vojvoda, ele não sai do Fortaleza. Não adianta, Mourinho, sabe? Não tem sentido. Tem que ser treinador de, né? O estilo do Zubeldia, aí alguém na América do Sul, alguém que seja despontando, porque não dá para trazer um técnico de peso, não dá para trazer um grande nome, um cara que vai revolucionar o futebol brasileiro, até porque o São Paulo não tem nem condição financeira. E eu acho que um treinador que for um pouco esperto, porque essas notícias, né, correm no mundo do futebol, um treinador que for minimamente esperto já sabe como funciona no São Paulo. E aí, você acha que vem? Você acha que aceita treinar? Ou vai ser os Scarpini da vida aí? A grande oportunidade da vida dele, que vai aceitar qualquer coisa, fazer qualquer negócio, se submeter a qualquer coisa, porque está treinando o São Paulo Futebol Clube. Esse é o meu medo, E não é uma questão de apequenar o São Paulo quando você fala, quem que vai colocar no lugar? Não, tem que pensar em quem vai colocar no lugar. Porque tem que ser um nome, não só um bom treinador, mas tem que ser um nome forte, com o respaldo da diretoria para poder desenvolver o trabalho dele. Senão, não adianta absolutamente nada. Mas é só a minha maneira de pensar, você sabe que é só a minha opinião aqui. Quero muito saber a sua. E deixa seu comentário, deixa seu like. Estamos quase chegando a 539 mil inscritos. Aquela camisa vai de presente para você junto com o bonezinho da KTO, que é igual esse aqui. E quando se inscreva no canal, deixe seu like. Mas principalmente queria que você deixasse seu comentário sobre essa história de treinador, sobre jogadores que derrubam o treinador, os problemas que os técnicos do São Paulo tiveram. E se vai resolver trocar o Zubeldia. E se trocar, quem que você traria para o lugar? Dentro da realidade do São Paulo. Somos patrocinados pelos grandes amigos da KTO, onde a diversão acontece. Faça sua fezinha com responsabilidade. Site para maior de 18 anos, tem muita coisa legal lá para você se divertir. Tá sempre no primeiro comentário fixado. Você clica, você já faz o cadastro, que demora 20 segundos para fazer. Você já usa o código Barolo quando você usa esse link aqui. Então você ajuda no crescimento do canal e você ajuda no crescimento da KTO. Essa empresa séria, regulamentada pelo governo, bacana, de gente bacana, onde você se diverte com responsabilidade, tá bom? Voltamos amanhã. Hoje não teve notícia, mas amanhã a gente faz um vídeo bacana de notícias. Também que amanhã os guerreirinhos voltam, né? Amanhã os guerreirinhos estão de volta. Cabeça fresca, arejado. Mas o meu medo é que toda vez que eles voltam de data FIFA, voltam piores, né? Eles conseguem voltar pior. Mas agora vai ter tempo para treinar. Já perdeu 4 dias de treino, não vai treinar nada, tá de folga. Agora vai treinar aí 3, 4 dias, depois vai ter folga de novo. Fiquem com Deus, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.